Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Sempre que nós estamos aqui, é uma grata satisfação, primeiro pela oportunidade da misericórdia de Deus sobre nós, que ela se renova a cada dia, a cada manhã. Depois, a grata satisfação de fazer parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva, não é? A videira, o povo de Deus, e juntos aqui nós glorificarmos ao nome do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, por isso eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos continuar na exposição bíblica da carta dos Colossenses. E nós vamos ler o versículo 20. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Vamos repetir todos o verso? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, irmãos. Eu quero convidá-lo mais uma vez a falar com Deus. Então feche os seus olhos, fale com o Senhor, peça para que Deus fale ao seu coração nessa noite, para que Ele tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. E em Ti nós podemos confiar, Senhor. Apesar de nós, o Senhor é aquele que nos ama profundamente. O Senhor está além da nossa compreensão. O Senhor é totalmente, ó Deus, é uma substância que nós não podemos compreender. Está assentado à direita de Deus Pai. Santificado seja o Teu nome, Deus, para todos sempre. Ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra e nós queremos Te rogar, Senhor, que pela Tua misericórdia o Senhor fale ao nosso coração. Assim como o texto de Provérbios que nós lemos agora no culto, que o Senhor é aquele que inclina o coração do rei. Nós sabemos que o Senhor é aquele que inclina todos os nossos corações, e nessa noite eu Te peço que as mentes e os corações estejam cativos à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos revele a beleza da Tua lei. E nós queremos, ó Deus, declarar que, mesmo que nós tivéssemos toda a eternidade para tentar Te conhecer, nós não conseguiríamos alcançar esse objetivo, porque o Senhor é eterno. Portanto, Deus, nós confiamos na Tua graça e no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quanto é que você pagaria em um quadro pintado? Você passou ali pela cidade e viu um quadro pintado. Qual seria o valor máximo que você daria num quadro que estivesse ali pintado, bem organizado? Então, digamos que você pagaria ali até R$2.000. Alguém teria essa coragem de pagar R$2.000 num quadro pintado? Mas
Qual é a diferença, irmãos, entre um quadro pintado por um artista contemporâneo dos nossos dias e, por exemplo, um quadro chamado Salvator Mundi? Já ouviram falar? Pintado por Leonardo da Vinci, cujo valor foi de 450,3 milhões de dólares. Com esse valor, ele se tornou o quadro mais caro já comprado em toda a história da humanidade. Por que alguém pagaria um valor tão grande numa pintura, num quadro? Com certeza essa pessoa entendeu o valor daquela pintura, ou mesmo o valor do próprio pintor, a sua história, ali a sua técnica apurada, a própria pintura. Quem foi que pagou esse quadro? Não se sabe, né? Na realidade não se sabe, existem especulações. Mas alguém com muito dinheiro fez esse sacrifício ou não para adquirir essa obra de arte. E aí, queridos, eu queria meditar com você, não é? E perguntar o seguinte: quantos aqui nessa noite, quantos achariam que alguém pagaria este mesmo valor por você? Você acha que alguém pagaria por você o mesmo valor que foi pago no quadro de Leonardo da Vinci? Se nós lembrarmos o tempo da escravatura, né? Por muito pouco se comprava um escravo, muitas vezes. Será que alguém compraria você por 450,3 milhões de dólares? Queridos, talvez ninguém, né, se habilite a pagar esse valor por você, mas nessa noite, pegando essa ilustração como introdução ao sermão, eu queria falar para você que existe uma pessoa mais importante do que qualquer pessoa que já existiu na face dessa terra, que pagou um alto preço por você, que entende o valor que você tem, que sabe da peculiaridade da sua pessoa e que Ele proporcionou por meio desse alto preço que foi pago. Essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Ela proporcionou paz e reconciliação diante de Deus. Quando nós lemos esse versículo 20 de Colossenses, parece, irmãos, uma passagem simples. Uma mudança do versículo 19 para o 20 parece algo muito simples, mas eu gostaria nessa noite de meditar com você o alto valor que foi pago na cruz do Calvário por minha vida e por sua vida. Veja que o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, ele começa a exaltar a pessoa de Cristo. E ele fala exatamente o que Cristo é. E no versículo 20, ele, mais uma vez, retoma aquilo que ele fez por nós, dizendo: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Parece uma mudança de verso muito simples, mas entre o verso 19, irmãos, e o verso 20, existe um abismo de conhecimento e de profundidade na obra e na pessoa de Cristo, para que isso tudo fosse alcançado e conquistado por mim e por você. E eu confesso que eu tentei, irmãos,
me preparei, estudei bastante o verso 20 em diante para expô-lo, mas o meu coração ardeu em mais uma vez falar sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus Cristo. Nós vivemos em um mundo, irmãos, e nós vamos perceber que também lá naquele tempo, na igreja de Colossos, a maior controvérsia da fé cristã é Jesus Cristo. Aonde nós vamos, Cristo, ele é escândalo muitas vezes para aqueles que não creem. A obra de Cristo não é aceita e muitos blasfemam contra Jesus. Então, nesse ambiente, na igreja de Deus, aonde quer que você esteja, nós precisamos exaltar e glorificar a pessoa de Jesus e a sua obra na cruz do Calvário. Falar e lembrar sempre aquilo que ele fez. Talvez você esteja isento de ouvir de Jesus mesmo, ou parar de aprender sobre Cristo. Se você conseguir agora dizer a mim quais todos os atributos de Deus, e você precisa dizer a mim os atributos de Deus e me indicar versículo por versículo na Bíblia Sagrada, que ali são bases e princípios que falam sobre os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Enquanto nós não conseguirmos essa façanha de conhecer todos os atributos de Deus, todos os versos da Bíblia Sagrada que falam e que relatam o caráter e a pessoa e a obra de Cristo, então você ainda precisa continuar estudando, compreendendo quem é Cristo e a sua obra, nós teremos um vislumbre de quem nós somos e da importância da cruz de Cristo em nossas vidas. E esse preço a ser pago, quando na eternidade, irmãos, quando o Senhor, Ele decidiu, quando Ele decidiu ali pagar esse grande preço, isso tudo começou quando Ele ali esvaziou-se de quem ele era. O grande preço a ser pago por mim, por você e por todos os filhos de Deus, em todas as épocas, em todos os lugares, começou a ser pago quando na eternidade, na Trindade Santa, na comunidade da comunhão da Trindade, no amor que há entre eles, o Filho decidiu se esvaziar e vir resgatar um povo para a sua glória. Então, o livro por excelência que fala da pessoa de Jesus é a Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento registra ali a preparação da vinda de Jesus. O Novo Testamento, ele apresenta o Deus encarnado que veio ao mundo para salvar os pecadores. No livro de Atos, a mensagem de salvação se espalha para todo o mundo. Nas epístolas de Paulo e nas gerais, se explica a teologia da obra de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição e da aplicação para a igreja do povo de Deus. E por fim, Apocalipse, irmãos, existe a imagem de Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que virá para buscar a sua igreja e instaurar o seu reino de uma forma definitiva. Mas de todos os textos, e vários textos da Bíblia Sagrada falam sobre Jesus, muitos, do Antigo ao Novo Testamento. Esse texto de Colossenses é uma passagem tremenda, poderosa, porque ele nos apresenta a pessoa de Jesus. E isso, irmãos, é interessante porque o apóstolo Paulo, para refutar a heresia na igreja de Colossos, ele não estudou a heresia ponto a ponto. Em sua carta ele registra o conhecimento de Jesus Cristo. O conhecimento acerca de Jesus. A oração de Paulo, no capítulo 1, versículo 10, para que os colossenses, os crentes de Colossos, crescessem no conhecimento profundo de Deus.
Então, irmãos, a solução para os problemas da igreja, a solução para os problemas particulares na sua vida, no seu trabalho, ou em qualquer esfera da sua existência, é o conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré. E a heresia em Colossos atacava Jesus. A mídia hoje ataca Jesus. O seu colega de trabalho ataca Jesus. O seu vizinho ataca Jesus. E o que é que a heresia dizia? Os hereges negavam a humanidade de Cristo. Eles argumentavam que Cristo era mais um de algum espírito ali que emanava de Deus, mas eles não acreditavam ali que ele era homem, que ele tinha encarnado homem. Eles ensinavam uma filosofia dualística, aonde o espírito era bom e a matéria era má. Então, a ideia de que Deus pudesse se tornar homem é absurda na cabeça desses hereges, porque como o espírito evoluído pode então encarnar numa matéria que é caída. Então, dessa forma, eles não acreditavam na divindade de Cristo e eles colocavam em dúvida toda a salvação que advém de Jesus. Para eles, a salvação era fruto não de Jesus Cristo, que ele fez na cruz do Calvário, mas a salvação, ela estava ligada à adoração a anjos, a espíritos que emanavam de Deus. Ela estava ligada também à junção das práticas judaicas. Só assim então o homem, ele poderia alcançar a salvação. Queridos, a salvação é o tema, é o assunto mais importante das nossas vidas. Sabe por quê? Porque primeiro, está revelado na Bíblia, Deus revelou para a gente conhecer. Segundo, a morte está aí batendo na porta. A qualquer momento eu vou ou você vai. Terceiro, Jesus pode voltar a qualquer momento, amém? O que o mundo tenta fazer é lhe conduzir a um frenesi de situações de recreação para te afastar dessa realidade, para que você não pense nisso, para que você não estude sobre a palavra de Deus e você não entenda qual é o final de sua vida. A Bíblia revela salvação. Paulo então, irmãos, ele revela a verdadeira identidade do nosso Senhor. Primeiro no seu relacionamento com Deus. Quem é Jesus em relação a Deus? Quem é Jesus em relação ao universo? Quem é Jesus em relação ao mundo invisível? E quem é Jesus em relação à igreja? Então, irmãos, como base dessa mensagem, nós vamos olhar as declarações de quem Cristo é. Porque somente sabendo quem Ele é que nós vamos entender a nossa condição e quão valiosa é a sua obra para a nossa vida. Primeiramente, Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso está lá em Colossenses 1,15, abra lá, veja sua Bíblia. Ele é a imagem do Deus invisível. Os hereges consideravam Jesus apenas como uma série descendente de espíritos que emanam de Deus. Paulo refuta isso dizendo, ele não emana de Deus, ele é a própria imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E é interessante porque essa palavra imagem, ela descreve, ela tem um significado de imagem e semelhança. Daí vem a ideia de ícone, a estátua que é feita para
a adoração a ídolos. Por exemplo, irmãos, é utilizada essa palavra em Mateus capítulo 22, versículo 20, quando Cristo fala da imagem, da éfigie, que está gravada ali na moeda romana. Também utiliza essa palavra, imagem, né? Aqui no grego é eikon, quando ele se refere em Apocalipse 13, 14, à estátua ali do anticristo. Então essa palavra se refere tanto a imagem e semelhança. Mas, meus irmãos, o homem também foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas não em toda a sua totalidade. Ali, porque a sua personalidade racional demonstra que nós temos semelhanças e fomos criados à imagem de Deus. Por exemplo, a nossa inteligência, nós possuímos, além disso, emoções como Deus possui emoções. A vontade que permite a gente pensar, sentir e até mesmo decidir, isso faz parte ali do atributo comunicável que chegou até nós. Mas há uma parte em nossa vida que nós não espelhamos a Deus, e essa é a moralidade de Deus, porque Deus é santo, 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 e nós somos pecadores. Nós não temos a imagem de Deus nem essencialmente em seus atributos, porque Ele não comunicou todos os seus atributos para conosco. Por exemplo, os atributos incomunicáveis, a onipotência, a imutabilidade, a onipresença de Deus. Nós somos humanos e o Senhor Jesus é divino. A queda manchou completamente a imagem de Deus, irmãos, em nossa vida. Mas há uma esperança para nós. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, há uma promessa de que Ele vai restaurar a imagem do seu Filho em nós. Romanos capítulo 8, versículo 29. Aquela imagem caída, borrada, ela é refeita em uma nova criação por meio da fé em Cristo Jesus. Ao contrário do homem, irmãos, Jesus Cristo é perfeito e a imagem exata de Deus. Ele não possuiu ou não assumiu a imagem de Deus a partir do momento da encarnação aqui na terra, mas ele tem sido a imagem de Deus de eternidade a eternidade. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Jesus é como o resplendor da glória de Deus, assim como os raios do sol refletem o próprio sol, assim a Cristo Jesus reflete os atributos do próprio Deus. Por isso que ele diz: quem vê a mim vê ao Pai. Você quer olhar Deus, você quer ver Deus, olhe para Jesus de Nazaré. Também Ele é o primogênito de toda a criação. E aqui, irmãos, é uma passagem que muitos interpretam e colocam e vão de encontro à nossa fé, dizendo que Jesus Cristo ele foi o primeiro criado. É bem verdade que essa palavra significa sim a ordem daquele que nasceu primeiro, é o primogênito. Em Lucas, por exemplo, 2:7, quando o evangelista fala sobre o nascimento de Jesus, ele diz lá, ele é o primogênito de Maria. Ele significa a ordem de nascimento, mas essa palavra, ela está também associada e muito mais associada ao contexto bíblico daquele que tem direito à herança. O primogênito, biblicamente falando, principalmente aqui nesse texto, não é o que nasce simplesmente primeiro, mas é aquele que tem direito à herança. Por exemplo, Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro? Mas quem teve a primogenitura? Jacó. Jacó teve o direito à herança. Jacó teve o direito à bênção. Quando Paulo fala que
Ele é o primogênito de toda a criação, irmãos. Não é que Ele foi primeiro criado, é que Ele tem domínio, poder, Ele tem a herança da criação. A criação pertence a Jesus de Nazaré. Ele não é um ser criado, Ele não é uma criatura, Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E os versos seguintes, eles comprovam exatamente isso. Jesus Cristo em relação ao universo, versículo 16 e 17, veja aí por favor. Diz lá o texto: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele subsistem todas as coisas. Paulo cita, irmãos, 3 razões que confirmam a primazia de Jesus sobre a criação. Ele não é criado, Ele está acima da criação, porque Ele é o Criador. Os hereges e colossos consideravam Jesus como a primeira criação. O colocavam em pé de igualdade com todas as criaturas. Acreditavam, irmãos, nessa heresia, mas Paulo refuta essa blasfêmia, insistindo que todas as coisas foram criadas por Ele. Paulo diz: Ele não é criatura, Ele não foi criado, Ele é que é o Criador de todas as coisas, de tudo que é visível, de tudo que é invisível. O Senhor criou tudo. O Salmo 24 diz que tudo, o mundo é dele, tudo que há no mundo pertence a Ele. Tudo é do Senhor. Não existe nada nesse mundo que não seja de Deus, irmãos. É interessante quando nós começamos a olhar a obra da criação, e a gente pega aí auxílios, né, em livros, artigos científicos que falam sobre isso. Por exemplo, eu vi aqui alguns exemplos, eu queria compartilhar com vocês, para nós entendermos a grandeza do poder e da sabedoria do Cristo, do Senhor a quem nós servimos. O Sol, por exemplo, tem um diâmetro de 1.400 quilômetros. 1.400.000 quilômetros, irmãos. É o diâmetro do Sol. 100 vezes o diâmetro da Terra. Nós poderíamos abrigar dentro do Sol 1,3 milhões de planetas do tamanho da Terra. A luz solar, ela viaja a 300.000 quilômetros por segundo, e ela leva 8,5 minutos para chegar até a Terra. Agora, a mesma luz levaria mais de 4 anos para atingir a estrela mais próxima, localizada a cerca de 38 trilhões de quilômetros da Terra. A galáxia a qual o nosso Sol pertence, a Via Láctea, abrange centenas de trilhões de estrelas. A palavra diz que o Senhor conta as estrelas, cada uma pelo seu nome. Os astrônomos estimam que existem milhões, até trilhões de galáxias. Você sabia que uma simples mudança na velocidade de rotação da Terra em torno do Sol, ou em seu próprio eixo, seria catastrófica para a vida na Terra? Ou seria muito quente, ou seria muito fria, mas ela roda exatamente na velocidade que precisa rodar para manter o ser vivo. Se a luz estivesse mais próximo da Terra, todos os continentes seriam inundados com gigantescas ondas. Uma mudança na composição dos gases atmosféricos também seria mortal para a vida. Uma ligeira mudança na massa do próton resultaria na desintegração dos átomos de hidrogênio, levando a uma destruição do universo, já que o hidrogênio é o seu elemento primário.
Quem fez isso? Jesus de Nazaré. Aquele que nasceu entre nós na manjedoura, Cristo. Romanos 1:20 diz: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade têm sido vistos claramente desde a criação do mundo, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de modo que são inexcusáveis. O apóstolo Paulo diz: a partir do momento que você tem condição de olhar a criação e não perceber que há um Deus todo-poderoso Criador, no dia do juízo você é inexcusável, não terá, irmãos, nenhum tipo de ressalva sobre você. Somente uma mente cauterizada pelo pecado e conduzida por Satanás é que não consegue perceber o poder dos atributos e a glória de Deus em tudo aquilo que é criado, irmãos. A criação atesta silenciosamente a inteligência do seu Criador. Segundo, Jesus também tem primazia sobre a criação, porque Ele é antes de todas as coisas. Versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas. Evangelho de João 1, versículo 1 e 2 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Tudo foi criado por intermédio dele. Ele é anterior. Irmãos, isso é muito profundo. A Bíblia é profunda. Quando Deus decidiu dar início a alguma coisa, Jesus já existia. Quando Ele decidiu iniciar algo, Ele iniciou o tempo. Ele começou a criar do nada. O poder criador de Deus. E aí tem aquela pergunta, né, que é feita a Jó: onde é que você estava quando o Senhor firmou, né? Deus pergunta a Jó: onde é que você estava, Jó, quando eu firmei os fundamentos da terra? Terceiro, irmãos, a primazia de Jesus é sobre a criação, é que Ele sustenta todas as coisas. Ele cria, Ele sustenta. O deísmo inglês diz que Deus cria todas as coisas, se ausenta da criação, né? E aí canta aquela música de epitáfio: o acaso vai te... Ou seja, tudo é o acaso vai cuidando de tudo. Deus cria e sustenta. Dá comida aos pássaros, veste aos lírios. Nele tudo subsiste. Ele é o poder por trás do universo. Ele é a força da gravidade, centrífuga e centrípeta. Ele é quem mantém todos os corpos no espaço em movimento. Ele é a energia do universo, irmãos. Em seu livro The Atom Speaks, o átomo fala, não é? De um cientista, Chesnut. É isso mesmo aí? A pronúncia? Ele descreve o problema porque o núcleo do átomo se mantém unido. Vou tentar aqui descrever mais ou menos o seu artigo. Ele diz o seguinte: o átomo, ele fez ali a pesquisa no átomo, ou numa molécula de oxigênio, e percebeu que seu núcleo era composto de prótons, que são as cargas positivas, e dos nêutrons, que são as cargas neutras. Na molécula de oxigênio existem então 8 prótons com cargas positivas e 8 nêutrons com cargas neutras. Sendo, meus irmãos, que existe uma lei, né, onde os cientistas, já desde a década de 20, de 30, eles descobriram que as cargas elétricas semelhantes, elas
elas se separam, né? E as cargas elétricas diferentes, elas se unem. Então, a grande questão, quando o cientista passou a observar a molécula de oxigênio o que é que faz prótons e nêutrons, que não têm cargas diversas, estarem ali ligadas naquele centro, no núcleo dessa molécula? O que é que faz? Porque, irmãos, tudo aquilo que nós entendemos e o que foi feito na eletrônica, na eletrotécnica, é baseado nessa lei que é chamada a lei da força eletrostática de Coulomb. Positivo e negativo, não é? Os opostos se repelem, quer dizer, os opostos se atraem, não é? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então todos os equipamentos, a energia elétrica, tudo que nós temos hoje funcionando, foi com base nisso, e é assim que existem as coisas. E aí o cientista observou cargas que não se repelem. O que é que faz isso? Por que que eles não se separam? Por que que eles não se desintegram? E aí, irmãos, sabe o que ele descobriu? Que o que faz esses prótons e nêutrons estarem unidos dentro da molécula de oxigênio é aquilo que ele chamou, e que é desconhecido, como poderosa força nuclear. Daí vem a fissão, a separação dos prótons, nêutrons. E o que nós descobrimos hoje, não é o que foi algum tempo atrás, a poderosa bomba nuclear. A separação dos prótons produzem ali energia a ponto de poder destruir cidades e o mundo inteiro, se tudo for separado. A bomba nuclear é mais ou menos isso. O que é que faz esses prótons estarem ali ligados? O poder nuclear. O físico George Gamow, um dos fundadores da teoria do Big Bang para a origem do universo, escreveu: o fato de vivermos em um mundo onde quase qualquer objeto pode ser explosivo, nuclear, sem ser destruído, se deve à extrema dificuldade de desencadear com sucesso uma reação nuclear. O que ele está dizendo para que tudo isso fique ligadinho, é necessário uma força nuclear para manter ali os prótons e os nêutrons ligados. Cada célula do seu corpo, cada célula de qualquer material que existe ali uma força nuclear dentro de nós. E ele continua: vocês entendem o que significa? Significa que não há razão alguma para justificar a existência do núcleo, porque ele deveria se desfazer, explodir, se acabar. De fato, ele não poderia ter sido criado. Se tivesse sido, teria explodido imediatamente. No entanto, lá estão eles. Algum impedimento inexorável os mantém unidos. A natureza desse impedimento é um mistério, diz o cientista. Um mistério que a natureza reservou para si mesma. E nós sabemos que esse mistério se chama Jesus de Nazaré. Ele é o sustentador de todas as coisas. E um dia, irmãos, Deus desintegrará todo o universo. Pedro descreve aquele dia como os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se dissolverão com calor intenso, e a terra e tudo que nela há serão queimadas. No dia de Jesus Cristo, irmãos, tudo vai então ser renovado, porque o Senhor Deus, Ele virá para buscar a sua igreja e transformar todas as coisas. Sabe o que Deus tem para o Brasil, irmãos? Fogo. Sabe o que Deus tem para Noronha? Fogo. Sabe o que Deus tem para esse mundo? Fogo.
É isso que está na palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, tome cuidado e olhe o seu coração, examine a sua fé, porque muitas vezes, talvez essa luta de desejar que aqui esteja melhor, de que aqui mude, de que aqui seja um lugar melhor para se viver, seja uma idolatria dentro do nosso coração, porque nós naturalmente queremos ficar aqui. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior do que os nossos olhos veem, do que o nosso entendimento pode alcançar. Jesus, irmãos, Ele é Criador, sustentador. Ele não foi criado. Jesus Cristo, em relação ao mundo invisível, sejam tronos, dominações, principados e potestades, Ele está acima dos anjos. O Senhor Jesus não é um anjo, não é um espírito do bem, Ele é Deus, Ele está acima de todas as coisas. E o texto de 1 Pedro, capítulo 3, 22, diz que Ele subiu ao céu, está à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos os anjos, as autoridades, as potestades, os principados, tudo está debaixo do poder do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todos sempre. A Ele seja a glória. E Ele demonstrou um pouco do seu poder quando passou aqui, irmãos, entre nós, mesmo como homem. Você lembra da passagem dos discípulos no mar? E o mar se levantou, o vento se levantou, e aí eles correram para Jesus. E aí Jesus fez silenciar, fez acalmar o mar e o vento. E os discípulos perguntaram: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Tudo obedece a Jesus. Você lembra das 10 pragas? O Senhor Deus comandou ali exércitos de mosca, exércitos de sapo, exércitos de gafanhoto. Tudo está no controle de Deus, irmãos. A Ele seja a glória eternamente. Jesus, em relação à igreja, versículo 18 para a gente acabar. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o cabeça do corpo, irmãos. A Bíblia descreve várias imagens em relação à igreja. Ela é comparada à família, ao reino, à vinha, ao rebanho, ao edifício, a uma noiva. Mas aqui Paulo fala de corpo, corpo ligado à igreja, né? Ligado à cabeça. Cristo, Ele controla, Ele não somente, irmãos, Ele não é um líder de uma empresa, não é? Não, Ele é a própria vida da igreja. Ele é o início da igreja. Foi Ele, irmãos, que iniciou a igreja, quando Ele, desde a eternidade, escolheu os seus filhos que iriam herdar a salvação. Ele não somente é o início da igreja, mas Ele também é a vida dessa igreja. Ele é quem sustenta essa igreja. Sem mim nada podeis fazer. E é por isso que nós temos a certeza da vitória, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, irmãos. Quando nós lemos Apocalipse, a ideia que nos vem à mente é de um exército, né, se referindo à igreja. A igreja é um exército que já ganhou. Você já venceu, amém? Você já triunfou. Você cavalga ali, irmãos, com a bandeira da vitória, porque a palavra diz que nós já estamos glorificados na presença de Deus. Efésios capítulo 2 fala isso, irmãos. Nós já vencemos. Não há dúvida de que você será salvo, de que você será salva, porque Cristo fez isso por mim e por você. Ele controla, Ele fortalece, Ele coordena a igreja. Ele é o início, Ele é o primogênito dentre os mortos. A Ele a glória, irmãos.
É a mesma palavra ali usada para o primogênito da criação, protótokos. Não é que Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar, porque existiram outras ressurreições no Antigo Testamento, existiram outras ressurreições no Novo Testamento, mas em corpo glorificado, e pelo motivo de ser entregue à igreja. Ele é o cabeça da igreja, e Deus deu a ele a primazia sobre todas as coisas. Versículo 19 diz: nele está a plenitude de tudo. Ele é criador, ele é sustentador, ele é o cabeça da igreja, ele é o primogênito dos mortos, ele é a raiz de Davi, ele é o princípio, ele é o fim. A ele a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, irmãos. Aqui, que o nome de Jesus seja glorificado eternamente. Louvado seja Deus, irmãos. Eu vibro por Jesus. Tem alguns que vibram por time ou por qualquer outra coisa. Eu vibro em falar de Jesus. Nós precisamos vibrar, porque esse é um conhecimento infindo, eterno. É esse conhecimento que vai nos levar para o céu. Cristo Jesus, irmãos, ele é tudo. E tudo ele fez. Tudo ele fez para a glória dele. Você foi criado para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. Tudo foi criado para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja Jesus. E eu quero concluir, irmãos, então, voltando àquela questão inicial. Você sabe qual foi o preço que Jesus pagou por você na cruz? Ela primeiro começou quando ele decidiu se esvaziar. Abra comigo, por favor, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. E eu queria encerrar aqui. Paulo escrevendo o cântico, ele diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não se apegou ao status de Deus, aos direitos de ser Deus. Primeira humilhação. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Segunda humilhação. Ele não só se esvaziou, porque ele poderia pensar assim: não, olha, já que eu sou Deus, eu vim aqui como imperador, um sheik árabe, cheio de dinheiro, né, cheio de poder, autoridade, e vou botar para arrasar aqui nessa terra. Não. Veio numa manjedoura, entre os animais. Veio como servo, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Aí tem aquela história, né? Até tem uma jovem aqui que se converteu, ela está aqui hoje. Se converteu, sabe como ela se converteu? Eu contando a história da formiguinha. Numa viagem, né? Que foi feita, jovenzinho, sentava do meu lado uma bala. Jesus, pá. E aí eu fiz a comparação de Deus, ou da gente se tornar numa formiguinha, e viver entre as formiguinhas. Que humilhação. Você imagina, você chega em cima de um formigueiro, você olha ali o formigueiro e diz: poxa, eu vou me tornar uma formiga, vou viver entre as formigas ali. Aí se tiver uma formiga maior ou menor, que quiser cortar você, quiser lhe prejudicar, não interessa, você vai viver lá entre elas. Deus se fez em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Jesus foi reconhecido em figura humana.
Muitos reconheceram Jesus, mestre, doutor. Mas o que foi que ele fez? A si mesmo se humilhou. Então ele não levou em consideração o status da sociedade. E é o que ele fez? Tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. A morte mais terrível se tornou maldição por mim e por você. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você entende, irmãos, quando nós lemos Colossenses, do versículo 19 para o 20, quando diz que na sua cruz Ele me deu paz e reconciliação. Mas entenda, há um abismo de conhecimento profundo da obra de Jesus, que mesmo que eu e você passássemos todos os dias da nossa vida e até a eternidade, nós não conseguiríamos alcançar tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você. Aqui nós vimos que para Ele ir para aquela cruz, primeiro Ele se esvaziou dele mesmo. E aquele que se esvazia de si mesmo, ele também tem um convite. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Não há cristianismo sem renúncia do mundo, sem renúncia de você, sem renúncia dos prazeres dessa vida. Jesus é o nosso modelo, nosso paradigma. Ele renunciou a si mesmo para nos dar a vida eterna. E o caminho do cristianismo é esse: renúncia. É perder aqui para ganhar com Deus. Que o Senhor Deus, irmãos, aplique esta palavra ao seu coração, e que possa te trazer então transformação. Vamos ficar de pé, vamos orar.